Muito boa noite a todos e todas aqui presentes, né, na inauguração aqui dessa exposição de fotografias tiradas há 16 anos atrás pela Natália Morim, lá na ilha de Itaoca, que fica aqui no litoral de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. E é com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje na inauguração dessa exposição e que isso faz parte do projeto que nós estamos também há anos implementando de laboratório escolar de pesquisa, né, de levar a pesquisa e a socialização acadêmica de jovens estudantes da rede pública de ensino no universo da prática de pesquisa, né? Eu me lembro que, durante a pandemia, o Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica, né, o LEPIC, que está vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, durante a pandemia, nós tivemos que reinventar nossas práticas, né? É um grupo de pesquisa que começou acontecendo por meio de reuniões semanais em escolas, né, e que o objetivo é oferecer aos estudantes da rede pública a socialização com a prática de pesquisa, né, enfim, que aprender a praticar a pesquisa nas ciências humanas, né, mas a gente tem uma pegada multidisciplinar, mas que aprender a fazer pesquisa não precisa esperar a pessoa entrar na faculdade, né? Os jovens, né, e tem uma série de editais que oferecem bolsas de pesquisa para estudantes da escola, né, disponibilizados pelo CNPq e pela FAPERJ, e nós vínhamos, desde o ano de 2016, realizando esse tipo de trabalho em algumas escolas públicas daqui do município de São Gonçalo. E, durante a pandemia, nós acabamos tendo que reinventar nossas práticas, e uma coisa que a gente fez foi migrar, né, das reuniões presenciais para esse modelo, né, remoto, utilizando as ferramentas remotas de reunião, né, como Google Meet, o próprio YouTube, né, que o INEAC disponibiliza para nós. E lá, durante a pandemia, nós fizemos uma roda de conversa na qual, justamente porque podia fazer remoto, eu chamei para falar um colega argentino, né, o Alex Português, né, ele tem esse nome, mas ele é argentino. É de Buenos Aires, né, e que eu conheci quando eu estava fazendo doutorado lá. E ele também é professor da rede pública de ensino lá. E eu chamei ele para conversar com os estudantes do nosso laboratório de pesquisa sobre o enfrentamento da pandemia, né, sobre quais eram os desafios da prática docente, também da prática de pesquisa, em plena pandemia, né, tendo que lidar com essa nova realidade que atrapalhava tudo. E nessa ocasião, né, é que ele falou uma coisa que, a meu ver, me pareceu muito interessante, né? Nós falamos lá sobre os desafios da pandemia e tal, e ele falou, né, que o quanto poderia ser interessante que o grupo escolar de pesquisa se pudesse fazer um tipo de intervenção no sentido de trabalhar a memória do município de São Gonçalo, né? E ele inclusive fez esse tipo de pergunta, né? E tal, o que tem aí? Porque ele é um argentino, não conhece, né? Ele conhece o Rio de Janeiro, né? Aliás, como muita pessoa que mora em São Gonçalo conhece mais o Rio de Janeiro do que São Gonçalo, né? Então ele estava falando isso, né? Da importância de São Gonçalo conhecer São Gonçalo. Então, quando a Natália, né, me falou dessa ideia que ela teve de retomar
esse projeto, né? Porque esse projeto aqui, ele ficou em cartaz um mês no Sesc no ano de 2006, né? Portanto, há 14 anos atrás, né? E a Natália me sugeriu, né? Pô, vamos retomar essa exposição e tal. E aí a gente concorreu no edital lá do Governo do Estado, Cultura nas Redes, e foi aí que a gente conseguiu, né, esse financiamento para retomar, né, a exposição dessas fotos que contam sobre o cotidiano, né, da ilha de Itaoca, né, que é um lugar que fica aqui no fundo da Baía de Guanabara, né, e que eu acho que é muito interessante pensar isso, né, sobretudo, né, querendo problematizar um pouco uma noção, que é essa noção de que a cidade de São Gonçalo é uma cidade dormitório, né, e muito se fala, né, desse conceito de cidade dormitório, e tem um pessoal da geografia da UERJ, da geografia da UF, que tem feito trabalhos muito interessantes, mostrando, né, que, em grande medida, não tem cidade dormitório nenhuma, né? Inclusive, uma dissertação de mestrado que eu tive a oportunidade de ler, cujo autor é de São Gonçalo, se chama Marco Nepomuceno, em que ele fala exatamente disso, né, em números, né, que 60% das pessoas que vivem em São Gonçalo trabalham no próprio município. Então, não tem cidade dormitório nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? O fato de ser uma cidade imensa, né, com projeção de ter mais de 1 milhão de habitantes, faz com que todos os dias levas e levas de ônibus saiam daqui, com as pessoas indo trabalhar em Niterói, no Rio. Por outro lado, né, tem muita gente que trabalha aqui. E falar da ilha de Itaoca, eu acho que é um pouco ajudar a problematizar essa noção de que São Gonçalo é uma cidade dormitório, porque é o litoral da cidade, né? E num passado não tão distante assim, era um litoral no qual as pessoas iam para ir na praia, se divertir, pescar, né? Tinha muita sociabilidade, né, nesse lugar. E toda essa ideia de que São Gonçalo é uma cidade dormitório acaba gerando o abandono, né, de práticas que eram feitas aqui. Por exemplo, a própria construção da BR, há algumas décadas atrás, acabou com boa parte das praias de São Gonçalo. Acabou a Praia das Pedrinhas, acabou a Praia do Barreto, né? Então, para isso que serve um discurso como esse de cidade dormitório, porque mexe diretamente no devir, né, da cidade, dos moradores, porque se é uma cidade dormitório, né, importa fazer uma BR para escoar essas levas de trabalhadores para ir para os grandes centros, e a cidade fica, né, como se fosse dormitório. Mas aí eu acho que, atualmente, né, outro dia eu vi no jornal uma reportagem dizendo que as pessoas de Niterói estavam vindo para São Gonçalo à noite, numa efervescente retomada de atividades boêmias na cidade de São Gonçalo. São Gonçalo sempre teve muito músico, né? Teve muita gente ligada às artes, né? E isso é bastante contraditório com essa noção segundo a qual isso é uma cidade dormitório, né? Muito pelo contrário. E então, enquanto a política pública, né, tratar uma cidade dessa com 1 milhão de habitantes como uma cidade dormitório, isso sempre vai implicar no abandono das áreas de lazer que tinham na cidade. E aí eu acho que é aí que entra a ilha de Itaoca, né, como um lugar que ultimamente, né, não tem tido essa conotação, mas porque a cidade inteira, né, não tem tido. Afinal de contas, né, os grandes projetos, né, como foi da BR, acho que umas 4 décadas atrás, né, que fez esse traçado, passando justamente pelo litoral da cidade, né, como se os moradores da cidade não tivessem direito a ter um litoral. E aí o litoral da cidade agora é esse lugar chamado Ilha de Itaoca, né, que tem aí alguns tesouros históricos, né, tem uma capela lá que é tombada pelo IPHAN, né?
de arte barroca, né, de arte, Natália que entende de tudo, né, e que tem até uma foto ali que tem um detalhe, né, da porta da capela com alguns resquícios de ouro, né, isso era uma capela que tinha uma porta banhada a ouro, né, do século XVIII, né. Bom, obviamente que só ficou os resquícios, e quem quiser ver, está ali a foto, né? E a gente, quando foi fazer essa sessão de fotos, né, que foram todas de autoria da Natália, a gente teve a oportunidade de ver a vida pulsante, né? Foi isso que a gente viu, não tinha nada de cidade dormitório. Então, por isso que, quando a Natália teve essa ideia, né, de retomar a exposição, que eu achei que era uma ótima oportunidade, né, de mostrar para os estudantes que fazem parte do laboratório escolar de pesquisa, né, e até levando agora, por meio desse vídeo, né, para o público mais amplo do INCT e INEAC, a oportunidade de ver que, para além do discurso de cidade dormitório, que influencia de maneira decisiva o devir da cidade, né, é como se decretasse que a gente só tivesse que viver nessa cidade para descansar e voltar para o trabalho. E não tem nada disso, né? Então, foi com muita alegria que eu abracei essa proposta da Natália, né, de retomar essa exposição para o grande público ver, né, que, além desse discurso de cidade dormitório, tem uma cidade pulsante, né, é uma ilha, né, a ilha de Itaoca, né, e que é interessante que nós que fazemos parte de grupo escolar de pesquisa, de instituto, né, como o INEAC, mostrar, né, que, para além desse discurso, você tem muito mais acontecendo, e eu acho que a exposição fotográfica é uma maneira de começar a fazer isso de maneira mais sistemática. Quem sabe, da próxima vez, fazendo filme, né, fazendo documentário, né, e para levar para o grande público mesmo o conhecimento, né, sobre as potencialidades que essa cidade tem. Estamos na região metropolitana, periferia da sociedade de consumo, mas tentando produzir aí, e por isso que isso acabou virando mais uma atividade de pesquisa dos nossos grupos de pesquisa, nos quais nós estamos envolvidos. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Depois a gente pode fazer uma rodada de perguntas aí, mas aí eu passo a palavra aqui à Natália e ao Evandro, que vão dar continuidade aí à discussão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, eu sou a Natália, sou arte educadora, né, e também arte terapeuta. Quando essas fotografias, quando eu registrei essas cenas em Itaoca, eu estava saindo de um processo de pesquisa, já de longo processo de pesquisa com imagens, e principalmente com fotografia. Eu tinha acabado de ser monitora também da exposição do Pierre Verger. E o Pierre Verger me deu um ponto de vista sobre a figura humana, sobre a brasilidade, a partir da obra dele. E, quando o Marcos me convidou para registrar Itaoca, eu fui e encontrei ali um manancial de vida, né? E que foi mágico para mim fazer o registro disso. Eu costumo até, quero perguntar para vocês, qual é a primeira imagem quando se fala em Baía de Guanabara? Qual é a imagem que vem à mente de vocês? Qual é o ponto de vista? De onde vocês olham a Bahia? Vocês têm algum ponto preferido para olhar a Baía de Guanabara? Tem alguém aqui? A Praia das Pedrinhas. Alguém tem outro ponto preferido para olhar a Baía de Guanabara? No Pontal. Mais alguém? Mais alguém?
Ponte Rio-Niterói. Então, mais alguém? Tem algum outro? Tem um lugar muito bacana, que infelizmente está ocupado hoje, a gente não tem mais acesso, que é o Morro do Salgueiro. Você do alto, onde o pessoal descia, pulava de asa delta, de parapente, você olhando de lá, você tem uma visão da Bahia de uma forma que você vê o Rio, vê parte de Magé, enfim, vê a Bahia assim, privilegiada. Infelizmente hoje a gente não tem mais acesso, porque o poder público abandonou, enfim, questões de segurança, todo mundo já sabe o que se trata. Então, aqui, assim, ao contrário do que é o lugar comum, as pessoas têm vários pontos de vista diferentes da Baía de Guanabara. Mas, durante muitos anos, o ponto de vista preferido da Bahia era ali um ponto que pega a Enseada de Botafogo e o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Também aquela visão ali que pega o Morro do Castelo, o antigo Morro do Castelo. Esse ponto de vista ali da Bahia, da onde os antigos fotógrafos registravam, como Augusto Malta, registrou muito esse ponto, ele foi publicizado, foi divulgado como cartão postal. Eu hoje escutei até uma reportagem falando da Baía de Guanabara como cartão postal. Então, essa visão da Bahia distanciada, só como um lugar para se ir e se observar, olhar a paisagem, ela é, assim, já historicamente, se você... Eu fui na exposição no MAM, no Museu de Arte Moderna, e você vê as fotografias todas da Baía de Guanabara distanciadas. Quando você chega perto da Bahia, quando você troca algum contato com as pessoas que estão vivendo ao redor da Bahia, como foi o caso de Itaoca, as pessoas que vivem ali da pesca, que vivem do marisco, né, como as descarnadeiras, que foi registrada ali, a Bahia passa a te dar uma outra dimensão dela. Essa dimensão de quem está ali vivendo o desafio, o dia a dia da Bahia, né? Curiosamente, hoje, apesar dessa exposição ter sido montada há 14 anos atrás, hoje no G1 saiu uma matéria que falava assim: Baía de Guanabara agoniza com o despejo de quase 100 toneladas de lixo por dia, 30 anos após a Eco 92, onde eles diziam que só 33,98% das estações de tratamento funcionam com essa capacidade, ou melhor, com a capacidade restrita de 33,98%. E os maiores poluentes da Bahia são os rios, que despejam um esgoto enorme na Bahia. Eu faço ideia de como estão vivendo as pessoas, os pescadores e os marisqueiros lá em Itaoca. A gente tem uma ideia de como eles estão vivendo, até porque nessa mesma reportagem hoje no G1, já diz que muitos pescadores estão vivendo da coleta do lixo na Bahia. Né? Isso é um dado. Então, essas fotos, quando foram feitas, elas já tinham essa preocupação, né? Já havia ali a questão da poluição, já havia a questão da construção do pier, né, que foi construído, e da estrada também. E todas as pessoas que o Marcos conhecia já estavam envolvidos nesse debate que se seria positivo ou não para Itaoca. Parece que foi, né? Eles conseguiram fazer o que eles pretendiam, que era o transporte das cargas pesadas, mas, após isso, a prefeitura ficou de fazer uma refuncionalização daquilo, do pier e da estrada, e
essa refuncionalização não aconteceu. Bem, como a gente está falando aqui de Ilha de Itaoca, a Ilha de Itaoca seria necessário o apoio aos pequenos projetos da ilha, como, por exemplo, um projeto para o mangue, um projeto para o lixão, um projeto para os pescadores. Então, eu vejo que, ao invés da prefeitura investir num grande projeto único, que seria a Cidade da Pesca, por exemplo, ela poderia investir em pequenos projetos, né? Como um projeto que eu vi que se chama, na série Cidades Possíveis, eu vi um projeto com uma solução caseira, que era o reflorestamento do mangue. Durante o reflorestamento, os caranguejos estavam comendo as folhas das mudas. As mudas estavam sendo plantadas e os caranguejos comendo as mudas. Eles, com uma solução com a PET encaixada na muda, eles conseguiam fazer com que os caranguejos não comessem mais as folhas. E conseguiram fazer as mudas crescerem e fazer o processo de reflorestamento no mangue de Guapimirim, ali à beira da Baía de Guanabara também. Então, eu penso que são soluções pequenas e criativas, soluções cotidianas, que podem fazer com que São Gonçalo também seja uma cidade possível, né? Porque a gente vive em São Gonçalo, nossas famílias estão aqui, e o que a gente quer é uma cidade possível. Essa exposição, ela traz essas pessoas de Itaoca para mais perto daqui, do centro da cidade, e é uma tentativa de fazer com que a gente se aproxime dessa população que está lidando, que tem esse desafio de lidar com a Baía de Guanabara diariamente. Eu queria falar aqui que as fotografias, como diz o fotógrafo Walter Firmo, a foto não cumpre a função de ser apenas uma ferramenta de captura. A partir do momento que você fotografa, a pessoa, o cenário, tudo que está em volta, ele passa a compor uma narrativa ou uma poética. E o que eu encontrei em Itaoca foi uma poética. Uma poética ali do trabalho diário, do desafio que essas pessoas encontram em sobreviver à beira da Baía de Guanabara. E, por isso, o título, né? Poética da imagem, tempo e espaço no fundo da Baía de Guanabara. Eu acho que é isso. E eu vou passar a palavra agora para o Evandro Vieira Orix aqui. Grato. Alô? Bom, grato a esse convite, teu convite, Natália. Fazem já bastantes anos que nós nos conhecemos. Eu sou um admirador aí do seu trabalho. E também o convite do Marcos, muito grato. Já me tornei também admirador desse trabalho maravilhoso que você faz. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, quando eu era adolescente, que eu morei em Niterói entre 11 e 18 anos, apesar de ser papagoiaba, nasci em Niterói, e pequenininho, com 6 meses, fui para o Rio, voltei aos 11, fiquei até 18, morando no Fonseca. Depois fui para o Rio, não voltei mais a morar aqui. Mas nessa fase tão significativa, que tantas pessoas acham que é a melhor fase da vida, mas que tem aspectos infernais, e os jovens, na verdade, merecem muito mais compreensão do que idealização, né? Eu percorria Niterói atrás de cinema. Eu adorava cinema. Adoro até hoje. Eu costumo
pelo menos dia sim, dia não, quando não, vários dias seguidos, ver um filme todos os dias ou com uma frequência muito alta. E eu mapeava todos os cinemas, naturalmente, de Niterói, esgotava e saía a Barreto, Neves, São Gonçalo, até mesmo Alcântara. Eu estou falando isso na metade da década de 60, porque eu saí de Niterói em 1969, quando eu fui aprovado no vestibular para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, onde, num processo bastante complexo e demorado, eu acabei me graduando. Então, em primeiro lugar, estar aqui é muito assim, amoroso para mim, por todas as razões. Claro que, sobretudo, pelo seu convite, Natália, pela relação que a gente tem, e por essa admiração, por sua dedicação, Marcos, no LEPIC, à formação de novos quadros de pesquisadores. Isso realmente é uma coisa extraordinária. Eu sou terapeuta clínico, né, de base analítica corporal e energética. Eu trato jovens, casais e adultos. E eu sou, há 43 anos, continuo nativa, não sou aposentado ainda. Eu sou professor e pesquisador da Escola de Comunicação da UFRJ, onde eu tenho um núcleo de estudos desde 87, na área que eu acabei criando de renovação da teoria social e da filosofia, chamado Teoria e Terapia Psicopolítica. E também trabalhei, paralelamente a esses 43 anos, no Ministério da Cultura durante 20 anos, como curador de fotografia, artes plásticas, coordenador de projetos, assim. E o que eu gostaria de comentar é que nas falas preciosas do Marcos e do... Sim, e da Natália, assim como na experiência cotidiana nossa, né, o que nós mais temos registrado, mais, inclusive que nos incomoda, até em alguns casos ao nível do desespero, né, ou seja, do desespero, da desesperança, na perda da esperança, é a repetição de padrões, né? Tanto dos padrões que a gente vê, né, quanto dos padrões que nós mesmos temos em relação a nós mesmos. Nós temos tendência a insistir em repetir determinados padrões que a gente frequentemente não sabe por quê, né? E que ou a gente mesmo se dá conta, né, ou as pessoas dão conta por nós, dizendo, pô, de novo você está fazendo isso, né? Ou seja, por exemplo, de novo você está se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa. Como é que foi que isso aconteceu, né? Um era gordo, o outro era magra, né? Então, sim, há uma motivação de estarmos alegres aqui, como o Marcos colocou, né? E é curioso que nós estamos alegres, né? Porque estávamos aqui por um motivo triste. Não é verdade? Porque, a rigor, nós não temos nada que celebrar, né? Em termos de São Gonçalo, em termos dessa casa aqui, né? Em termos... A Andressa, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com ela antes. Ela mora justamente no edifício aqui ao lado. Há anos ela passou por aqui com esse espaço fechado, né?
Ou seja, há um padrão que não podemos falar, nomeá-lo de outra maneira, senão como um padrão doentio, um padrão patológico. Né? Há uma pandemia mental. Né? Ou seja, as pessoas, né, estão como loucas. A situação é como se a gente abre o noticiário, por exemplo, né, a quantidade de coisas estranhíssimas, né, ou bárbaras, ou indignas, ou malucas, e que as pessoas dizem assim, parece loucura. Eu posso dizer a vocês que não parece loucura. É loucura. É patológico, literalmente. Trata-se de uma patologia psicopolítica, ou seja, uma patologia do psiquismo, né, e uma patologia do uso do poder vital, que é a única coisa que nós temos. O poder está vivo. E o que nós fazemos com o poder de estar vivo? Não é? Ora, a primeira ideia que eu gostaria de oferecer a vocês é que o que nós vemos em Itaoca, não é uma possibilidade de vocês pensarem sob esse ponto de vista. É o que nós vemos dentro de nós mesmos. Ou seja, o abandono de Itaoca é o abandono que nós temos normalmente em relação a nós mesmos. Não é? E que sentido isso? Se nós chegarmos perto, não é, de cada um aqui presente, ou de cada um que nos dê a honra de prestar atenção no que o Marcos, no que a Natália e no que depois as outras pessoas aqui presentes vão comentar, né? Nós todos temos parte de nós que foram abandonadas, né? Ou abandonadas pelo nosso pai ou pela nossa mãe, não porque eles sejam especialmente horrorosos, mas porque eles também foram abandonados, né? Há algumas partes de nós que são hiperdimensionadas, né? Existem outras partes de nós que são subdimensionadas, né? Ou seja, eu gostaria, então, de lembrar, mais uma vez, seguindo o Marcos, de que essa importância de nós desenvolvermos a pesquisa desde antes da faculdade, né, seja uma atitude de assumirmos a pesquisa como uma atitude de vida. Né? Porque ou seja, a pesquisa sobre as nossas próprias atitudes. Ou seja, por que é que destruíram a Praia das Pedrinhas? Por que é que destruíram... Aliás, né, o que está sobrando no mundo hoje, né? Correto? As notícias são todas... Não é isso? Apesar de que tem muita coisa boa acontecendo no mundo, como esse encontro nosso aqui, né? Mas, do ponto de vista macro, a humanidade está num momento bastante difícil, né? Então, por que é que eu estou incentivando assumir essa atitude de pesquisa de si? Ou seja, por que eu ajo assim, né? Por exemplo, por que eu não gosto do autoritarismo, ou da falsidade, ou da superficialidade, ou da mentira, ou da opressão, ou da traição na sociedade, né? E eu me comporto assim tantas vezes, né? A minha namorada, o meu namorado, a minha esposa, meu amigo, meu irmão, meu sócio, meu companheiro de equipe, né? Que me questiona, por que você age assim comigo?
Por que você fez isso comigo? Não é? Ou seja, o que nós vemos fora, é o que eu ofereço a vocês a pensar, né? É o que nós vemos dentro, em grande parte. Então, uma das coisas que mais chama a atenção quando refletimos sobre Itaoca e seu trabalho de documentar essa rede de sociabilidades, né? Assim como você, Marcos, fala sobre, de certa forma, sobre a ausência do Estado, não é isso? Ou seja, há um descrédito em relação ao Estado. Por quê? Isso é uma atitude de pesquisa. Uma coisa nós dissemos, o Estado não funciona, todo político é podre, não adianta, eu tenho que resolver as coisas por mim mesmo. Isso é uma atitude. Outra atitude é, por que é que o Estado não funciona? Dá trabalho fazer essa pergunta? Dá. É muito mais fácil a gente encerrar o assunto e dizer, não, todo político não presta, toda pessoa que chega ao poder não presta, é todo mundo igual, então eu não quero saber mais disso. É uma resposta tão rápida e confortável quanto imprecisa do ponto de vista da pesquisa. Por que é que o Estado não funciona? O Estado não funciona, naturalmente estou falando da maneira como a conclusão que eu cheguei ao longo da minha vida perguntando sobre isso, é que o Estado moderno de direito, tal como nós utilizamos através da democracia representativa, ou seja, elegemos parlamentares que nos representam nos parlamentos, não é verdade? Ou nos cargos executivos, não é? É uma solução encontrada no século XVII. Por incrível que pareça. Isso foi codificado por um cara chamado Thomas Hobbes, que afirmava que o ser humano tem uma tendência, num livro chamado Leviatã, que o ser humano tem uma tendência a devorar os outros, que nós seríamos lobos de nós mesmos, o que já é em si uma afirmação errada, porque os lobos não se devoram, os lobos eles se articulam em alcateias, mas só aí já se veria que essa aposta, porque parece mentira, né? Parece brincadeira a gente aqui em São Gonçalo está falando sobre isso, parece que, sei lá, eu bebi. Não, mas não, é isso, só isso. Mais nada, esse é um fato incontestável. Se você disser isso em qualquer lugar, na academia, numa cátedra, na Unesco, onde você disser, ninguém vai poder dizer o contrário, porque é justamente isso. Ou seja, a ideia de que nós não conseguiríamos nos autocontrolar, portanto, que nós não conseguiríamos pesquisar a respeito da nossa própria atitude, o que está orientando a nossa atitude, fez com que fosse criado um Estado, uma instituição que apavoraria os seres humanos como um Leviatã, como um demônio bíblico. Ou seja, que o Estado, que passou a ter o monopólio da força, é por isso que... O que são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Militar e a Polícia Municipal? São forças armadas. É por isso que elas se chamam forças, porque elas, lá no século XVII, a força que eu tenho de violência, de quebrar isso aqui tudo,
de agredir vocês, de roubar vocês, de xingar vocês, mas, sobretudo, a força letal passou a ser monopólio do Estado. Que, então, teria esse direito exclusivo de, com a força, intervir e bloquear a ação de grupos que quisessem sobredeterminar outros grupos e, consequentemente, torná-los subalternos. Para isso é que existiu o Estado. Para isso é que existe o Estado. E é por isso que o Estado não funciona. Por quê? Há um erro. Eu não vou me deter aqui, mas depois eu posso dar o endereço onde está a minha obra. Lá tem muita coisa sobre isso, vídeos, ensaios, etc. Tal, artigos, um monte de coisa lá. E isso é um produto de alguma coisa que tem 24 séculos, desde Aristóteles, chamado hiperparadigma aristotélico, que é essa ideia de que existiria uma coisa fora. Repara como é que nós repetimos o capitalismo, o socialismo, o político, ele, o sistema. Essa ideia de que existiria uma coisa completamente fora é um projeto filosófico vitorioso do quarto século, que sobrepôs-se, sobretudo, ao que foi pensado na Grécia no século IV. Compreende? O que eu estou dizendo a vocês, em suma, é que nós depositamos a esperança num Deus que não está aqui, o Estado, que seria capaz de intervir e promover a justiça entre nós. Qual é o erro disso? É que quando os seres humanos estão fora do Estado, eles estão absolutamente convencidos de que é impossível controlar a violência e a ganância. Então, o que acontece quando os seres humanos entram no Estado? Eles continuam gananciosos, egoístas, e não pesquisam a si mesmos se as atitudes que eles estão tomando são bondosas, justas, amorosas. É esse o erro que fez com que nós nos decepcionássemos com o Estado e, consequentemente, com a política, e desistíssemos, não eu, da política. Por exemplo, as pessoas, em vez de votarem no menos pior, elas querem não votar em ninguém. Elas não querem votar em ninguém, mas repara só, elas pensam que não estão votando em ninguém, mas quando elas não estão votando, elas estão votando em alguém, o cara que vai ganhar a eleição, porque a eleição vai ser disputada e alguém vai ganhar. Então, se você não vota no menos pior, ou no melhor dos dois ou dos três, você está votando naquele que vai ganhar, mesmo que você não vote nele. Seria muito interessante você não votar se você tivesse a garantia de que as eleições não iam acontecer. Mas elas vão acontecer e você vai estar votando, mesmo quando você não vota, porque você vai estar votando aquele que ganhou as eleições. Ora, o problema, quando se está decepcionado e desistido e desistente da política e, portanto, do Estado, é que nós estamos esquecendo que o ser humano não pode viver sem sentido. Por exemplo, a Andressa, nós estamos conversando com a Andressa sobre o sentido da vida dela, que ela está querendo dar para o sentido da vida dela. Né? Eu estou vendo aqui um casal de mãos dadas. Vocês estão reafirmando um sentido. Vocês são um casal. Aqui tem outro casal.
também reafirmando um sentido. Correto? Você veio até aqui porque você considerou isso importante para a sua vida, por uma razão ou por outra. Então, você está aqui porque é coerente com o seu sentido, e assim todos nós. Correto? A começar com a Natália, que mais uma vez eu quero agradecer a Natália ter criado esse sentido que convergiu com os sentidos nossos, correto? Muito bem. Então, veja, como nós não podemos viver sem sentido, o ser humano não pode viver sem sentido, o ser humano não pode viver sem o comum, né? Se nós abrimos mão do comum, da justiça, da verdade, das políticas públicas, da equidade social, da equidade econômica, e etc, etc e tal, o nome que você quiser usar, né? O lugar comum reaparece de forma perversa. Correto? O crime organizado, as milícias, a corrupção. Exatamente porque é impossível. Porque quando você desiste do bem, o bem entendido aqui como políticas públicas, sociais, a distribuição de renda, etc, etc e tal, você está votando, ao ter raiva do que está aí, né, ao desistir da única coisa que nós podemos fazer, que é exercer a política. Porque sem política é o crime organizado. Porque, reparem, inclusive, que as milícias, o crime organizado e as máfias estão baseadas nas leis do comum. Né? Correto? Ou seja, olha, nós somos um grupo aqui, um bando, então aqui nós somos leais, nós não podemos trair, nós temos o sentido nosso, é um sentido de família, é um sentido comum, compreende? Ou seja, nós não podemos abrir mão, o ser humano não pode abrir mão do comum, né? A desistência da bondade do comum, então, faz com que o comum se organize pelo mal, pelo crime, no qual vigoram formas perversas de lealdade, de família, de honradez, de sociedade. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de oferecer. O terceiro ponto que eu gostaria de oferecer é a questão de São Gonçalo como dormitório, que o Marcos nos sublinhou. Do abandono das sociabilidades, né, da praia do Barreto, da Praia das Pedrinhas, etc. Eu gostaria de trazer a ideia de Darcy Ribeiro, que diz que a cultura brasileira, que o caldo da cultura brasileira é a ninguém-dade. Ninguém-dade, a qualidade de ser ninguém. Né? Ou seja, como é que o Brasil começou? O Brasil começou através de relacionamentos íntimos entre europeus e mulheres pretas, e entre europeus e mulheres indígenas. Os filhos dessas relações cresceram renegando as mães e querendo ser os pais. Ou seja, o filho de preta com europeu não queria ser preto, mas queria ser europeu. E o pai dele o renegava, porque ele era um filho bastardo. Correto? E com a indígena, a mesma coisa. Né? Ou seja, o filho de indígena, de mulher indígena com um europeu, renegava sua mãe indígena
e queria ser o pai europeu, que também o renegava. Por isso que o caldo de cultura, da nossa cultura, é essa ninguémdade. Por isso que o Brasil, sempre que começa a dar certo, ele se autossuicida. Eu não sei se vocês se lembram que em 1954, final do governo Getúlio Vargas, quando Getúlio se suicida, vocês sabem qual era a grande campanha? Qual era a grande campanha contra Getúlio Vargas? Por que queriam se derrubar Getúlio Vargas? Para acabar com a corrupção no Brasil para sempre. 1954. Foi isso que derrubou Getúlio Vargas. Não podemos mais suportar a corrupção no governo brasileiro. Temos que derrubar esse homem horroroso que promove a corrupção e, quando o derrubarmos, nunca mais teremos corrupção no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso recentemente, né? E no que deu. E no que está dando. Correto? Eu estou indo mais longe para não ser processado por calúnia e difamação. Está na moda, né? Bom, então, essa falta de amor do brasileiro em relação ao brasileiro, né, transformou um conceito que está emergindo agora, o Brasil num país dormitório. O problema não é São Gonçalo ser dormitório, é muito mais grave do que isso. O Brasil é um país dormitório, onde todos nós gostaríamos apenas de dormir e trabalhar em outro lugar. Aliás, se pudesse, viver em outro lugar. É como nós, a gente destrói tudo aquilo que a gente tem, correto? Para poder voltar a ser colônia. O Brasil, toda vez que vai engrenar, ele diz, por causa da corrupção, para acabar com a corrupção, né? Com a corrupção, eles são os corruptos, nós não, nós somos Deus na terra. Se vocês votarem em mim, vocês podem ter certeza que a corrupção vai acabar amanhã. Correto? Recentemente eu conversei com um estrangeiro que me disse isso, o Brasil é colonizado. Até hoje, é uma política colonizada. O Brasil é por isso que eu estou falando aquela coisa desse veio que o Marcos está tão brilhantemente seguindo, quer dizer, seguindo, não só seguindo, mas abrindo, inovando, né? De incentivar a pesquisa no ensino médio. E eu estou aqui, se ele me permite, incentivando que todo brasileiro assuma a pesquisa sobre o seu próprio território mental. Porque se a gente não assume, né, a pesquisa sobre o nosso território mental, um discurso nos atravessa e fala por nós. É por isso que na polarização que nós estamos experimentando, o sujeito não consegue falar 3 frases, né? O sujeito diz, não gosto, não quero saber, você é um merda, desculpe, né? Entendeu? Acabou, não tem uma conversa, né? Então, o que eu estou sugerindo é que nós tratemos do nosso esgoto mental. Porque esse esgoto que nós estamos vendo, né, na Praia das Pedrinhas, por exemplo, ou esse esgoto de automóveis, por exemplo, e de trânsito brutal, eu vim agora de ônibus do Rio. Não, uma loucura, compreende? Então, que nós sejamos capazes de tomarmos conta do nosso próprio território mental, descolonizarmos o nosso território mental, de maneira que possamos recuperar os territórios e as sociabilidades desses territórios. E entendendo, é o que eu digo, que eu ofereço. E essa é a história da minha vida, ou seja,
Eu sempre quis acabar com a monstruosidade fora. Eu só consegui melhorar um pouquinho quando eu descobri a monstruosidade dentro de mim mesmo. Correto? É isso, porque o que está fora está dentro. Muito grato aí por essa oportunidade. Bom, então eu acho que a gente pode abrir para o debate. Alguém se inscreve? Boa noite. Eu sou a J. Tolissano, escritor de São Gonçalo, publicando o livro aqui desde 2007. E a pergunta é em cima até da fala do professor, essa coisa de dormitório, essa coisa de depreciar o que é o seu território. Porque a gente, não só como gonçalense, como carioca, como brasileiro, a gente deprecia o que a gente tem, o que a gente faz, e meio que essa noção de querer ser europeu, não sendo renegado, enfim. E a minha pergunta é, em cima de tudo que já foi dito aqui, como ocupar esses espaços, como criar mecanismos para entender essa baixa estima natural, parece, do brasileiro, do gonçalense. A gente tem, aqui a gente vê as fotos, eu conheço Itaoca, eu conheço Praia da Luz, e são, assim, coisas agradáveis de estar, de ficar, e a gente quer ir para Botafogo, a gente quer ir para Urca, a gente quer ir para não sei o quê. Enfim, tudo fora parece melhor do que o seu próprio território. Como mexer nessa estima tão baixa, tão depreciada, não só os locais, mas às vezes a arte, às vezes você menospreza um escritor, um cineasta. São Gonçalo tem cineasta, São Gonçalo tem escritor, São Gonçalo tem, enfim, muitos músicos maravilhosos, e a gente está sempre depreciando. Como mexer nisso? Bom, eu agradeço a pergunta. Acho que certamente vai interessar aos companheiros, a companheira e ao companheiro da mesa, comentar também. A questão de fundo é a questão da educação, né? Porque você veja, eu estou no ensino superior há 43 anos, como eu disse, né? As agências de financiamento de pesquisa, elas tendem a obrigar você a utilizar autores que não são brasileiros e muito menos latino-americanos ou asiáticos. A primeira coisa, e essa é a minha história, né? Eu, por exemplo, isso é público, né? Eu, por exemplo, cheguei à posição que eu tenho, que eu experimento, por exemplo, de ter uma cátedra no meu nome no Chile, criada por duas universidades, por causa da teoria que eu criei, sem ter tido uma bolsa da CAPES e do CNPq a minha vida inteira. Todas as vezes que eu tentei, negaram. Compreende? Porque o que eu estava atrás e criando não correspondia aos cânones da academia brasileira. Compreende? Por exemplo, nós temos grandes autores na academia latino-americana que não são respeitados. Nós temos autores na academia asiática que não são respeitados. Nós temos, por exemplo, uma imensa influência de duas correntes de pensamento, né, que meta-organizam a nossa academia. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui não é a questão tratarmos disso. Mas ai de quem
tenta sair desse problema. Como eu, porque sou muito teimoso, né, e muito resistente, né, vocês vejam que eu estou aqui, eu vou fazer daqui a 2 meses 73 anos. Então, você vê que a pilha aqui, eu estou começando a desmontar aos poucos, né? Eu estava falando com ela, né? Mas você vê que a carga é boa, né? Então, eu só cheguei aqui porque eu, de fato, sou insubmissível. Eu sou insubmissível. E o reconhecimento que eu tenho é fora do Brasil. Eu dirijo uma coleção de livros sobre meu pensamento, que está saindo o 4º volume agora, que é uma coedição de 5 universidades. Uma universidade do Chile, a Universidade Nacional de La Plata, da Argentina, a nossa universidade, a UFRJ, a Universidade do Porto, de Portugal, e a Universidade de Groningen, na Holanda. Não tem a menor repercussão no Brasil. Compreende? Então, a questão, eu não quero dizer que isso seja um pensamento que vai salvar a humanidade. Eu acho apenas que é um sintoma de que, por exemplo, o Marcos, eu estou conhecendo o Marcos agora. O que é esse LEPIC? Isso é uma coisa muito importante. E certamente o Marcos se ressente de uma falta de escuta e de uma falta de um apoio mais massivo e de que ele seja tratado como ele merece, entendeu? E não como uma pessoa que está fazendo um trabalho, para começar, por exemplo, há um mal-estar enorme entre os professores do ensino superior e os professores do ensino médio. Se você se apresenta, eu sou professor da universidade, eu sou professor do ensino médio, 99% das pessoas acham que o professor do ensino superior é mais inteligente, é mais importante. Não sou assim? É isso. É isso que nós estamos... ou seja, nós estamos... Você veja, nós estamos hoje em dia, estou falando para você, estava ao olhar para você, repara só, olha como é que nós somos. Ao olhar para você, eu me lembrei da categoria preto. Olha que estupidez, né? Ou seja, você olha para uma pessoa e você lembra que ela é preta. Não é um absurdo isso? Isso é um absurdo. Eu olho para ela e digo, indígena. Compreendeu? Ou seja, tem um filtro inicial como se o lugar normal fosse ser branco, como eu sou. Você está compreendendo? Então, se eu olho para fora, então vocês reparam o nível que nós estamos. Nós estamos ainda perseguindo pretos, perseguindo indígenas, perseguindo LGBTQIA+. Nós estamos numa pré-história. Uma pré-história. Pré-história. Né? Então, a primeira coisa que eu sugiro é a educação. E a coisa mais imediata é processo terapêutico. É processo terapêutico, porque só o processo terapêutico é capaz de ajudar o sujeito a se autodescolonizar. Eu, por exemplo, atendo pessoas de graça de favelas, por exemplo. Eu atendo, minha esposa atende, nós temos uma atividade clínica. Você imagina, por exemplo, minha esposa trata um rapaz da Maré, por exemplo, que o objetivo de vida dele com 17 anos é ser famoso e reconhecido no mundo inteiro. Você está compreendendo? Eu que sou branco, que meu pai era motorista, batalhei pra caramba, que tem eu não consigo ser famoso no mundo inteiro. Você está compreendendo? Ou seja, os sujeitos estão desconectados de si. Então, é por isso que eu venho nos últimos 18, 15 anos concentrando meu trabalho na atividade clínica, né, para ajudar as pessoas a se descolonizarem. Bom, também me sinto muito afim de responder a sua pergunta.
a partir do que eu tenho observado, né, eu acho que uma forma de ser menos colonizado aqui, pelo que eu tenho visto as pessoas fazerem, é o que a galera do hip-hop faz, por exemplo, ocupando as praças e montando batalha de rima na praça, em São Gonçalo, uma cidade altamente carente de oportunidades culturais. A gente não pode esquecer que até muito pouco tempo, São Gonçalo só tinha um teatro, que era o do Sesc. E o do Sesc também nem tem tanto tempo assim, né? Assim, enfim. Então, numa cidade tão carente de oportunidade cultural, no mínimo, muito alvissareiro ver essa galera jovem, né? Do hip-hop, vai lá e ocupa a praça e faz um gato de luz e liga no computador, liga a caixa de som e chama um monte de gente para ver a batalha de rima, e o que tem ali são geniais, né? Intervenções geniais. Então, eu acho que a resistência está aí, né? Eu acho que na potencialidade que a internet tem, porque a batalha... Bom, só para chamar a atenção para uma, né? A batalha de rima do Tanque, né, que fica no bairro do Paraíso, ela é conhecida no Brasil todo, porque as pessoas postam aqueles vídeos na internet e isso circula, né, no Brasil inteiro. E eu me lembro uma vez que eu vi, a primeira vez que eu vi uma garota ganhar a batalha de rima, né? E foi muito curioso, porque ela, no meio da batalha, ela sofreu todo tipo de ataque machista, né? Porque na batalha de rima, né, não sei se todos aqui conhecem, né, como é que funciona, é tipo a batalha de repente, né, que eu acho que é muito mais tradicional, né? E aí ela sofreu todo tipo de agressão machista e ela ficava com uma cara muito constrangida, e quando ela pegou o microfone eu falei, bom, agora vai encarnar a Angela Davis, pensei logo, né? Enfim, vai me meter, né? Não, ela foi mais machista que o cara, né? Dizendo assim, se o cara dizia que ela não servia para nada só para ser namorada dele, ela dizia que ele não era homem suficiente para ser o homem dela. Reproduzindo em grande medida a estrutura do machismo. E eu fiquei olhando aquilo assim, mas como? E ela simplesmente foi lá e ganhou a batalha desse jeito. E foi muito interessante que aí quando chegou no final, né, que ela tinha direito, né, de fazer a fala da vencedora, ela começou a fazer uma batalha de rima muito feminista e decolonial. E me mostrando assim, para mim, que eu estava lá fazendo etnografia, mostrando para o antropólogo assim, olha aí, ó, cara, presta atenção, que isso aqui se trata de vencer a batalha primeiro e depois fazer o discurso. Então, eu acho que quando eu vejo a juventude daqui de São Gonçalo com uma bagagem dessa, fazendo uma coisa tão encantadora quanto essa, eu acho que a potencialidade está aí, né? Eu acho que, enfim, é claro que tem muita coisa para ser feito ainda, tem muita coisa para desconstruir, e essa exposição aqui está tentando dar uma gotícula de contribuição nesse mar inteiro que a gente tem que nadar de braçada para tentar contribuir de alguma maneira. Enfim, então eu acho que a potencialidade está na galera de periferia, que não tem mais obrigação nenhuma de aceitar continuar sendo tratado de maneira etnocêntrica. Enfim, eu acho que a solução... Eu não sou Gonzaguinha, não, mas eu acho que a força da rapaziada é que vai fazer a diferença. Enfim, está aberto aí para quem quiser fazer pergunta. O cantor Emicida, um rapper, ele fez um documentário na Netflix chamado Amarela pra Ontem, é tudo pra ontem. Eu não sei se é
esse é o nome, mas eu lembro que é isso. E ele foi no Teatro Municipal de São Paulo representar, né, o brasileiro. Então, eu gostaria muito que vocês, se tivessem tempo, vissem, porque é muito bom a gente ter esse tipo de informação e ver que a gente tem essa representatividade. Valeu, obrigado. Respondendo à pergunta também, o processo colonizador, né, o processo colonial, é um processo de subestimação. Então, isso quando você perguntou como o artista, como os produtores, como as pessoas criativas não se sentiriam assim desesperançados. É o que o Evandro falou também. É um processo interno de você não sucumbir à subestimação também. A essa subestimação que já é histórica, né? Que é a subestimação dos negros, dos indígenas e do povo mestiço brasileiro. Então, é um processo decolonizador mesmo, né? E é isso. Mais alguma pergunta, gente? Fazer uma observação sobre essa questão do hip-hop. Ali na metade dos anos 2000, houve um grande encontro com a cultura hip-hop, assim, da minha parte, justamente por causa do quinto elemento, né, do hip-hop. Né? O quinto elemento do hip-hop, que não é muito lembrado, é justamente a consciência. Né? Ele foi criado pelo Bambaataa, né? Justamente depois daquelas guerras de gangues pretas no Harlem. Né? Ou seja, quando ele viu os irmãos pretos matando irmãos pretos, todo mundo do hip-hop, ele sacou que estava faltando alguma coisa a mais do que essas expressões maravilhosas e extraordinárias. Né? Então, justamente, ele propôs a questão da consciência. Né? Esse encontro, esse trabalho, inclusive, me fez ter o honroso título de guerreiro Zulu, que eu recebi da Universal Zulu Nation. Né? Então, o que me parece muito, muito importante é que eu adoraria que bastasse ser jovem, sabe? Assim, ou que bastasse ser de periferia. Né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que eu vou ser muito delicado, né? De que a tendência autoritária no Brasil, um movimento muito forte autoritário no Brasil, descrente, inclusive, do Estado, né? Que, inclusive, tem um argumento de que não consegue fazer as coisas porque o Estado não permite, que, apesar de estar na extrema-direita, assumiu as lutas históricas das esquerdas, por exemplo, contra o Estado. Né? Primeiro que ele é originário, esse movimento, quer dizer, o rosto desse movimento emergiu no Rio de Janeiro. E foi massivamente votado nas periferias e nas favelas. Então, eu sei que é difícil, mas não basta ser juventude, não basta ser preto, não basta ser de periferia, não basta ser professor, não basta ser idoso, não basta ser branco, não basta ser homossexual, não basta ser jovem, não basta nada a não ser, a partir do lugar, como o Marcos colocou tão bem, de ser jovem, até porque o jovem tem mais tempo de vida, naturalmente, né? Correto? E está com menos trilhas implantadas, né? Correto? Menos compromissos. Né? Que nós façamos que os jovens e os velhos, e aquilo que é vivo dentro de cada um de nós, que é, na verdade, o que interessa, porque as posições de poder não estão na mão dos jovens, estão na mão dos adultos e dos velhos.
Correto? Então, nós precisamos de adultos e de velhos conscientes. E, então, eu gostaria de encerrar que nós sejamos, então, como crioulo, o famoso crioulo, né? Com aquele seu álbum, Convoque o Seu Buda. Ora, e o que o Buda faz? Qual a mensagem do Buda? A mensagem do Buda é que só existe a mente. É isso que o budismo, que eu sou tributário do budismo também, faz. Ou seja, tomar conta da mente, exercitar o quinto elemento, para não ser capturado pelos mesmos valores que se diz querer superar na sociedade, né? E não repetir, por exemplo, o machismo, como a gente tem visto acontecer tanto, né? Muito grato aí pela resposta aí do Marcos, que me inspirou, assim como a nossa querida aqui, sublinhando a questão. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Para mim foi assim muito emocionante também e muito animador de vocês terem vindo. E quero agradecer a presença do Evandro, que veio da Tijuca para cá, para São Gonçalo, e de todos vocês aqui, de ônibus, né? Ele veio de ônibus. E de todos vocês aqui, do Marcos, principalmente, que é meu companheiro nessa pesquisa e nesse trabalho. E a todos vocês que vieram aqui, desejando uma boa noite aqui, que a gente encerre a sexta-feira aqui em grande estilo também. Valeu, pessoal. Eu gostaria de falar só uma palavra. Eu vou pedir uma salva de palmas para essa artista maravilhosa, essa arte terapeuta maravilhosa, essa fotógrafa maravilhosa, esse ser humano que eu admiro profundamente, que é a Natália Amorim.